Você também costuma ter pensamentos acelerados? Ou a sua cabeça fica um tempinho meio vazia? Eu sou o João e hoje o vídeo de hoje ele é sobre justamente isso. Querendo saber um pouquinho sobre a cabeça de vocês. Porque, particularmente, eu não paro de pensar um minuto. E eu acho que isso é um problema bem grande. E amanhã, inclusive, tem um psicólogo e eu espero que seja um bom atendimento, né? E E é justamente sobre uma das coisas que eu preciso falar, é justamente isso. Porque quando eu começo a pensar em alguma coisa, na verdade não é exatamente em uma coisa só. Né? Começo a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo agora. Tipo assim, acabei de pensar que eu tenho que ir pro psicólogo amanhã. E eu também sei que eu precisava ir pro trabalho amanhã, de tarde. O psicólogo é quase 4 horas da tarde. O meu trabalho começa 1 hora. Então eu tenho que ir pro trabalho 1 hora. Então eu vou sair do trabalho mais cedo. O trabalho é um pouco tarde, então eu deveria buscar minha esposa no trabalho. Minha esposa não vai conseguir, eu não vou conseguir buscar no trabalho provavelmente devido ao horário que o psicólogo vai ser, vai conflitar. E aí a minha esposa vai ter que ir de Uber ou então de carona para casa. Com isso, eu já estou preocupado um pouco com essa situação. E aí depois vou ter que pegar um trânsito horrível para chegar em casa tarde. E aí pegar o trânsito, chegar tarde em casa, eu vou estar cansado. E aí eu não vou conseguir fazer as questões e nem estudar muito bem. E aí amanhã já é quinta-feira e eu preciso terminar ainda alguns trabalhinhos para uns trabalhos que eu tenho para fazer. Então, dessa forma, percebeu? Eu pensei só em psicólogo e aí já veio na minha cabeça trânsito, não consegui buscar a esposa, trabalho para fazer, produtividade. E aí normalmente vou pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo e quando chega em determinado ponto, eu, tipo assim, pensei tanta coisa que não sei nem onde comecei a pensar. Isso aí provavelmente não é normal, né? E aí tem gente que eu já conversei que falou, não, minha cabeça muitas vezes fica vazia. Eu fico sem nada na cabeça. E também dizem que não é uma coisa boa. E eu acho que na vida inteira nunca fiquei tipo sem nada na cabeça. Sempre tem gente às vezes que fica parada e fala assim, desliguei, né? Tem muita gente que fala assim, não, fica olhando para um canto fixo. Eu desliguei. Eu não consigo desligar. Eu consigo ficar só pensando. E até dormindo eu tô pensando. Inclusive, eu acho que isso é um dos fatores para eu ter sonhos, muitos sonhos, sonhos completamente malucos. Um sonho que eu tive há pouco tempo, acho que é interessante vocês contar essa historinha para vocês, foi o seguinte. Eu achei interessante pela questão da criatividade, né? Eu tava no México, e aí tava rolando aqueles torneios tipo de luta livre, sabe? De WWE, sei lá, aquelas lutas. Luta livre mesmo, né? E que aquelas lutas meio armadas e tal. E aí ganhava um dinheiro, o prêmio ia aumentando conforme você ia vencendo, né? E aí beleza. E aí a princípio eu fui lá lutar. Aí era tipo assim, coisa pouca, né? Tipo R$ 150. Aí quando eu olhei pra lá, o meu adversário era uma criança inclusive que estuda, que é um dos meus alunos, primeiro ano do ensino fundamental. E aí eu fiquei pensando, pô, eu vou lutar contra essa criança e eu vou ganhar R$ 150, vai ser uma coisa feia e tal pra minha carreira e tal. Então eu vou dar pra ele R$ 50, fico com R$ 100 e ele nem luta. É muito melhor, muito mais fácil, ele desiste e eu já passo pra próxima fase. E assim eu fiz. Na segunda rodada, eu ia lutar contra um cara de adulto, só que meio magro e tal. E aí eu falei, pô, também isso daí vai dar pra ganhar. Aí já era tipo valendo assim uns R$ 400 mais ou menos. E o cara simplesmente chegou lá comigo e perguntou assim, como é que é o seu nome pra eu colocar aqui na ficha, né, pra anunciar. Ele falava português, né, apesar de ser no México, isso aí, uma falha no sonho. E aí, eu fiquei pensando, porque, como eu falei pra vocês, eu gosto de coisas assim,
que não seja muito normal. Eu podia colocar, sei lá, qualquer nome aleatório. Mas aí, o que que eu pensei? Eu ia falar João, né? O meu nome inicial. E aí o meu apelido, que normalmente é aquele segundo nome, aí eu pensei assim, pô, de luta livre existe aquele desenho, né? Que vocês provavelmente já assistiram o Mucha Lucha, né? Se não assistiram, dá uma pesquisadinha pra se lembrar. O Mucha Lucha que era justamente de lutadores da desse luta livre. E aí, como eu não sei lutar muito, eu mudei o meu nome lá. Falei pro cara que meu nome ia ser João Pocalucha. E Pocalucha Oliveira. E aí o cara anunciou lá, simplesmente na hora, João Pocalucha Oliveira. E aí depois eu fiquei com aquilo na cabeça. Mano, eu tava dormindo. Era um sonho. E eu simplesmente inventei lá que o meu nome era Pocalucha. No meio do sonho, tipo assim, uma aleatoriedade, né? Pô, teve vezes que eu no sonho que eu já contei inglês, eu já falei inglês, assim, tipo assim, eu não sei falar inglês, né? Mas tipo assim, o meu inglês da Paraíba eu desenvolvi bem no sonho. Eu já teve o que mais que aconteceu no sonho? Música, cara, eu já fiz muita música sonhando. E obviamente depois de acordar eu quase não lembro de nada. Eu já tive uma ideia uma vez que eu tipo, no sonho foi uma das melhores ideias do mundo. Aí quando eu acordei eu falei, pô, essa ideia, quando eu acordei eu fiquei refletindo, eu falei, caramba, essa ideia é muito boa mesmo. Vou dormir mais um pouquinho que quando eu acordar eu já vou colocar essa ideia em execução, assim, que era tipo um de negócio. E aí quando eu acordei depois eu esqueci do que era. E vai ver que era a ideia realmente era boa, não sei. E eu acho que eu relaciono isso aí a ficar pensando sem parar. Recentemente eu fiz 2 vídeos, né? Inclusive que um vídeo é um shorts, que é aquele que é um shorts aí também. Quem não assistiu, eu entrei no shorts que eu também tô postando aí de vez em quando um vídeo, que é eu com a minha esposa. Eu tô no trânsito parado e ela fala assim, será que ele tá pensando, será que ele tá pensando, será que tá com raiva de mim, né? Aí eu começo a emendar um pensamento atrás do outro, assim, uma sequência de pensamentos. E é basicamente a realidade, tipo, é assim que tá rolando aí na minha cabeça, entendeu? E também fez um outro vídeo que é um vídeo 14 minutos falando sem parar só pra ter vídeo hoje. Que era justamente, foi tipo uma sequência de pensamentos assim que realmente estavam rolando na minha cabeça, né? Obviamente eu fui tentando expor e falar bastante, mas no geral era aquilo realmente que estava passando na cabeça. E eu queria pelo menos ter um momento assim de não pensar muito. Não pensar em nada talvez, né? Como algumas pessoas já me falaram, é uma coisa ruim. Mas pensar menos do que isso é uma coisa provavelmente boa. E talvez exista alguma maneira de controlar isso, né? Não sei se é através de um remedinho. Como eu falei pra vocês aí, a ideia é que pro ano que vem eu não tomo mais nenhum remédio. Ano que vem não, assim, né? Vamos melhorar e tal, emagrecer e se cuidar melhor. Já tô até sentindo, ficando talvez menos doente, né? Tava ficando doente assim todo mês. Já tá aqui uns 4 meses sem ficar doente. Veio aí essa gripe agora. Mas também eu convivo com uns 400 alunos em média aí por dia, né? Pelo menos por semana, vamos dizer assim. Então era quase impossível não pegar uma gripe ou alguma coisa. E o que eu tava falando mesmo? Ah, sim, do remédio, né? Então parar de tomar remédio pro ano que vem, se Deus quiser. Assim, indiscriminadamente, né? Porque, por exemplo, tomo remédio da pressão. E aí de vez em quando também tomo remédio da alergia, né? Sinusite, rinite, também tem que tratar disso. E aí, se Deus quiser, esse negócio de gripe também dá uma pausa boa, né? Acho que a imunidade aumentando, cuidando mais do corpo, melhore aí essa situação. Mas esse negócio aí talvez da cabeça, né? Quem sabe seria uma boa ideia tomar um remédio assim pra ficar com a cabeça no lugar assim, sem pensamentos rápidos, sem coisa. Não sei se existe terapia para isso.
E a terapia também, pô, meu plano de saúde é uma porcaria. Apivida, mais um pra entrar na lista. Ali minha lista aqui de coisas criticáveis é a Bradesco, a Amazonas Energia e também a Apivida. Então, agora todo final do vídeo é pra vocês me lembrarem, falar, faltou falar mal da Apivida. E a Apivida tá pior que o SUS, não tem dúvida alguma. O SUS, inclusive, ontem, né, eu falei, consegui pegar remédio pelo SUS, fui atendido pelo SUS, que foi muito melhor do que ter esperado pela Apivida. Apivida não dá nada. Enfim. E aí esse tratamento de psicólogo pela Apivida deve ser também uma porcaria aqui. Vamos combinar, né? E aí outras situações também. Eu andei pesquisando aí sobre esse negócio do burnout, né? Burnout, não sei nem como é que fala direito. Perdoem a minha ignorância. E existe um negócio do burnout que algumas coisas parecem um pouquinho comigo, assim, entendeu? Porque, tipo, tem dia que eu tô muito de boa. Vou estar pro trabalho numa boa. Quando tô chegando pertinho do trabalho, ou quando eu, tipo, entro no trabalho, a minha cabeça às vezes já começa a doer, eu já começo a ficar tenso, às vezes não tem nem motivo, entendeu? Tipo, às vezes tá tudo bem, não aconteceu nada. Não tem, assim, as turmas do dia são ok, as pessoas que estão lá às vezes são ok, a maioria das vezes. Aconteceu uma situação, e aí eu já fico tenso, alerta e tal. E às vezes assim, um cansaço extremo, assim, uma coisa que é desnecessária, entendeu? Tipo assim, se tivesse, pô, tô trabalhando muito e fazendo muita atividade, não sei, mas às vezes é um dia tranquilo, é um dia que às vezes falta turma, às vezes é um dia que não tenho, não, dou uma aula tranquila, às vezes as crianças da tarde lá, quando tá muito, assim, muita bagunça, muita coisa, pra acalmar elas, eu vou lá, eu, às vezes passo um filme, eu passo um desenho livre, assim, um desenho mesmo, né? Uma atividadezinha numa folha e tal, que eu não tenho que ficar falando, controlando muito. E ainda assim eu fico muito cansado. Então, tipo, também tem essas situações. Hein? Então, podem obviamente ser geradas aí pela questão mental e tal, né? Então, basicamente é isso. Fala aí também vocês estão falando pouco aí, ó. Eu pego o vídeo aqui, o máximo do vídeo aqui tem 5 comentários. Cadê o comentário de vocês? Coloca aí no comentário aí, ó, como é que é essa situação aí, como é que vocês estão lidando com a saúde mental, como é que vocês estão lidando como é que é o pensamento de vocês, pensamento rápido, pensamento lento, não pensa nada. É ruim não pensar nada? É ruim ter um pensamento moderado? Vocês também estão assim, pensando uma coisa na sequência da outra? E também existe um outro fator, rede social. Eu não tenho mais Instagram, quer dizer, tenho, mas não utilizo, não tenho aplicativo, né? Quando eu entro pela web, assisto ali alguma coisinha rapidamente, também já sem Reels. Não tenho o YouTube, o aplicativo do YouTube instalado no meu celular também. Quando eu entro pelo computador, assisto também alguma coisinha assim. Ou então na televisão, né? Principalmente na hora de jantar, alguma coisa assim. Mas também shorts, também deu uma... Quase não assisto shorts. E o WhatsApp, eu troquei o WhatsApp peguei um número novo lá para meu trabalho, que é para não ficar entrando para ver coisa do trabalho. E um número só pessoal meu, que eu tô em nenhum grupo. Então eu estou em um grupo que é o grupo do condomínio e só quem fala nesse grupo é o síndico e a administradora. Logo, são pouquíssimas mensagens, assim, 1 a 2 mensagens no dia. E ninguém fica rebatendo as coisas e tal, né? Então isso aí já deu uma ajudada boa. Acho que se não fosse isso aí, a questão da mental, assim, principalmente da agitação, de buscar novidade, informação, ia ter sido muito pior. Tô tentando evitar ao máximo entrar em página de notícia também. Essas notícias de página carniceira, locais e tal, zero. E tô tentando aí evitar ao máximo entrar em G1, GE, que é justamente... Não porque eu sou anti-Globo, não, nada a ver. É só porque realmente essas são as fontes que eu costumava acessar muito,
E tem muita notícia às vezes que deixa a gente mal, né? Notícia de assassinato, notícia política aí, ó. Os caras lá fazendo coisa pra se blindar, pra nunca mais ser investigado, pra diminuir pena de vagabundo. Então, tipo, isso é uma coisa que me deixa puto. Então, eu já tento tirar o máximo também. É um bom tempo pra gente falar nos próximos vídeos, inclusive, né? Me conta aí também como é que tá a tua vida aí, se esses vídeos, se esses negócios, esses aplicativos não estão te fazendo mal. Porque a minha ideia é que pro futuro rede social seja zero. O único lugar que eu tô me expondo mesmo é aqui no YouTube. Nos outras redes sociais aí eu já tirei até minha foto, né? Ninguém sabe o que as pessoas podem fazer com a nossa foto. Recentemente aconteceu um episódio que é até sigilo de justiça, mas não tem nada a ver comigo não. Tem a ver só com pessoas do meu trabalho e tal, mas não tem nada a ver comigo. Mas que assim, me deixou meio alerta, entendeu? De tipo, o que podem fazer com a sua imagem, o que podem falar sobre você, investigar sobre a sua vida. Então eu dei uma segurada aí, que é pra tentar também evitar que qualquer coisa dessa possa acontecer no futuro. Sugere também teu tema aí, sugere qual que é o vídeo. Fiz uma enquete também perguntando aí se você prefere react ou vídeo autoral. Responde lá. Acho que no geral é isso aí. Manda aí algum joguinho também que a gente pode jogar. Manda uma sugestão, uma crítica. Não se esquece de se inscrever com o YouTube da sua mãe, do seu tio, da sua irmã, do seu primo, da sua avó, dos seus filhos, né, do seu sobrinho, que tem muito sobrinho aí, fica vendo YouTube direto. Coloca ele aí pra se inscrever. 400 inscritos, tá faltando pouco pra gente conseguir monetizar o canal, hein? Tá faltando só 3.900 horas para ser mais exato, 3.986 horas de exibição pra gente poder monetizar. O que dá pra gente conseguir isso em 50 anos, talvez. Valeu! Falou! Tchau!